Porque muitas das vezes Deus nos nega coisas boas que pedimos a Ele. Você já se perguntou isso? Ou você já orou para que uma pessoa fosse curada e ela não foi? Já pediu a Deus que te permitisse realizar coisas muito boas para a sua vida ou na vida de outras pessoas e aquilo simplesmente não aconteceu? Ou mesmo você já deve ter buscado de todo o seu coração realizar certas coisas, mas percebeu que parecia que Deus não queria que aquilo se concretizasse em sua vida. Pois bem, muitas das vezes oramos por coisas que julgamos ser muito boas, muito positivas para nós. Mas você já parou para pensar sobre o que Deus, qual é a vontade de Deus para esta situação? E muitas das vezes nos frustramos, nos decepcionamos, nos desanimamos, porque parece que Deus está, de certa forma, contra aquilo. Mas por que será, hein? Por que será que Deus nos nega coisas tão boas para nós e para o nosso próximo? Há um exemplo do apóstolo Paulo. Ele desejava muito, de todo o seu coração, ir pregar a palavra de Deus na Ásia. Mas veja que interessante o relato que aconteceu. Está escrito no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 6 está escrito: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. No versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Deus não permitiu que eles pregassem o evangelho naquele lugar. Eles foram impedidos pelo próprio Deus. Mas você deve se perguntar, Sara, pregar a palavra de Deus não é algo bom? Não é algo positivo? Sim, querido, é. Mas naquele momento não era a hora. Não era o tempo de pregar a palavra de Deus naquele lugar. Havia outra cidade que estava muito mais necessitada. E com base nessa história, nós podemos aprender algumas lições sobre por que Deus muitas das vezes impede que coisas boas que pedimos ou buscamos aconteçam em nossas vidas. Aleluia! Sabe por quê, querido? A primeira coisa, porque Deus nos nega. Sabe por quê? Porque os planos de Deus não são os nossos planos. Está escrito no livro de Isaías, versículo 55. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O apóstolo Paulo e seus companheiros tinham algo muito bom em mente, porém a visão de Deus era mais ampla. Naquele momento não era a hora, por isso Deus os impediu. Apesar de achar que nossos planos são os melhores para nós, devemos observar que nós olhamos de forma limitada. Já Deus, Deus ele vê tudo, todas as coisas. O propósito completo da vontade dele para nós.
Mesmo que Deus lhe negue algo, tenha certeza que Ele te ama, Ele te ama. E Ele só quer o seu bem. Está escrito que todas as coisas cooperam para o bem. Ainda que nós não estejamos entendendo o porquê, mas está cooperando. Porque Deus, o não dele é nos ensinar sobre a vontade dele. E quando nós percebemos que não era da vontade de Deus, quando Paulo ele percebeu que quando não era da vontade de Deus ir para a Ásia, ele teve uma visão. Ainda no capítulo 16 de Atos, está escrito que à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que ele teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia o chamado para anunciar o evangelho em Macedônia. Observe que agora Paulo e seus companheiros, eles entenderam a vontade de Deus. Não era para eles irem para a Ásia naquele momento. Eles deveriam ir para a Macedônia. Esse era o plano de Deus. Eu não sei para onde você deseja ir, nem sei quais os seus planos e sonhos, mas procure estar no centro da vontade de Deus. Seja sensível à voz do Espírito Santo e Ele vai falar o seu coração. Ele vai lhe ensinar todas as coisas. Precisamos ficar atentos aos ensinos de Deus em meio a muitas coisas que Ele nos nega no nosso dia a dia. Se algo bom que pedimos não está acontecendo, busque a visão, busque a presença, busque o sobrenatural e tenha certeza que Ele dará, Ele dará, Ele dará. Outra coisa também que Deus nos nega, diz não. Sabe por quê? Porque as coisas devem acontecer no tempo de Deus. Não é no nosso tempo, não é como nós queremos, do nosso jeito, da nossa maneira. Veja que o apóstolo Paulo, apesar do excelente propósito de levar a palavra do Senhor à Ásia, não era naquele momento que isso deveria acontecer. Os propósitos de Deus devem sempre prevalecer sobre os nossos. Mas isso só aconteceu, querido, porque Paulo, ele conseguiu ir mais tarde e pregar a palavra de Deus em várias cidades da Ásia. Ele foi no tempo determinado de Deus. Se Paulo e seus companheiros insistissem em algo que não era da vontade de Deus, eles iriam sofrer. Eles iriam sofrer. Mas eles, em tempo, eles pararam de tentar navegar para a Ásia. E sensibilizados pela visão de Deus, que Deus deu, eles foram direto para a região da Macedônia, porque era ali que estava precisando de ajuda. Era ali que estava precisando da palavra do Senhor. Aleluia! Saber esperar é algo muito importante em nossas vidas. E identificar o tempo de Deus em todas as coisas. E isso nos traz, querido, muitas bênçãos.
muitas bênçãos. Não tenha medo, não chore, não desanime. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E eu repito, Ele te ama. Ele te ama. Nós dependemos dEle. E porque Deus quer que nós dependemos dEle? Como Paulo, querido, todos os dias nós somos tentados a decidir sozinho aonde ir, o que fazer. Mas nem sempre fazemos isso com mais intenção. Mas nossa natureza pecaminosa muitas das vezes nos leva a achar que somos nós que damos a direção para a nossa vida. Muitas das vezes caímos no erro de achar que o barco da nossa vida, quem pilota somos nós. E dessa forma, achamos que podemos ir para onde queremos e ter tudo aquilo que desejamos no nosso coração, na hora que nós planejamos. Mas Deus ensina algo a Paulo e a seus companheiros e a todos nós, que Ele, o grande eu sou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o comandante, Ele que está na direção, Ele que está no controle. Ele é que sabe a melhor rota, o melhor lugar para estarmos e a melhor hora para as coisas acontecerem. Precisamos aprender esse precioso ensino de Deus e parar de querer navegar para longe da vontade de Deus e começar a identificar Deus no comando, Deus no controle de nossas vidas. Você é especial. Você é escolhido pelo Senhor. Ainda que você não entenda o porquê que está acontecendo, creia. Creia que tudo tem um propósito. É só crer, é só confiar. E não esqueça, Ele te ama. Ele te ama. E te quer muito bem. Muito bem. Que você possa viver. Que nós, possamos viver no centro da vontade dEle. Que nós possamos entender que os planos de Deus são melhores do que os nossos. E que nós possamos estar sempre no centro da vontade dEle. Aleluia. Se derrame na presença do Senhor nesta hora. Pare de reclamar, pare de murmurar. E continue prosseguindo e conhecer ao Senhor. Continue vivendo para Ele, dependendo dEle. Porque Ele te ama e muito, querido, e muito. Jesus lhe abençoe de forma poderosa. Continua firme. Um beijo. Um beijo em seu coração.